Toda fração representa uma divisão. Essa divisão tem nome. Em 2 partes se chama meio, 3 partes, terço, 4 partes, quarto, 5, quinto, 6, sexto, 7 partes, sétimo, 8 partes, oitavo, 9 partes, nono. A divisão em 10 partes se chama décimo e acima de 10 partes nós vamos dizer o número de partes seguido da palavra avos. Exemplo, 11 partes, 11 avos, 12 partes, 12 avos, 13 partes, 13 avos e assim por diante. A palavra avo significa parte. Por exemplo, 37 avos significa 37 partes. O número de partes que formos dividir for 1, seguido de zeros, essas divisões terão nomes especiais. A divisão em 10 partes se chama décimo, 100 partes, centésimos, 1000 partes, milésimo, 10.000 partes, décimo de milésimo, 100.000 partes, centésimo de milésimo, 1 milhão de partes, milionésimo, 10 milhões de partes, décimo de milionésimo, 100 milhões de partes, centésimo de milionésimo, 1 bilhão de partes, bilionésimo, 10 bilhões de partes, décimo de bilionésimo, 100 bilhões de partes, centésimo de bilionésimo, 1 trilhão de partes, trilionésimo e assim por diante. Uma fração é representada da forma numerador sobre denominador. O denominador indica o número de partes divididas e o numerador o número de partes tomadas. Veja esse exemplo: 3 quintos. Dividimos em 5 partes e tomamos 3. Outro exemplo: 11 quinzeavos. Dividimos em 15 partes e tomamos 11. Exemplo: 13 centésimos. Dividimos em 100 partes e tomamos 13. Veja como calcular uma fração de uma quantidade. Por exemplo, 3 quintos de 100. Temos que dividir 100 em 5 partes. 100 dividido por 5 é igual a 20. 3 vezes 20, 60. Pela figura dá para perceber que 3 quintos de 100 é igual a 60.